Letícia. Esse é meu primeiro vídeo falando sobre alguma obra literária. Eu gosto muito de ler e eu não podia falar de outro livro se não fosse o meu livro favorito, que é Dom Casmurro. Sim, é o meu livro favorito. Tô com a minha edição velhinha aqui, coitada, mas ela tem muitas anotações, eu vou precisar delas pra falar com vocês também. Por que eu acho que o Capitu não traiu o Bentinho? Eu gosto muito desse livro, o nome da minha cachorra é Capitu, pra vocês terem noção. Eu tenho esse livrinho aqui, ele não é uma outra edição do livro, tá? Ele é um livrinho que conta os bastidores de uma minissérie que tem, se chama Capitu. Legal, é muito fiel ao livro, eu gosto demais dessa minissérie aqui. A trilha sonora é muito boa, o jeito que eles fazem, que eles montam é muito bom, vale muito a pena você assistir. Mas vamos lá. Um resuminho de Dom Casmurro pra você é que esse livro aqui é um livro de memórias do Bentinho, que é o personagem principal. O Bentinho, ele é muito próximo da Capitu, todas as pessoas ao redor deles falam que eles são muito próximos, e a forma como ele escreve dá a entender que ele vê a Capitu de forma desconfiada, mas ele gosta dela. Só que ele vai pra uma escola, né, pra ser padre. Um padre não pode se relacionar com uma mulher. Na escola ele conhece o Escobar, que virou o melhor amigo dele, e eles são muito próximos. O Bentinho começa a ficar meio paranoico e começa a ver uma certa proximidade ali entre o Escobar e a Capitu. A primeira vez que eu li, eu achei que a Capitu tinha traído ele sim. A segunda vez que eu li, quando eu já estava um pouco mais velha, particularmente acho que ela não traiu ele. Um dos meus pontos do porquê eu acho que ela não traiu ele. A gente tem um capítulo aqui, capítulo 135, que se chama Otelo. Otelo é uma obra de Shakespeare sobre ciúme. Inclusive, ele faz algumas referências aos olhos verdes da personagem, e o Bentinho faz muita referência aos olhos da Capitu, né? Tanto olhos de ressaca, olhos de cigana oblíqua. Ele fala muito sobre os olhos dela. Então, a gente sabe que o Machado de Assis tinha conhecimento da obra, sabia sobre o que ele falava, e eu não acho que exista coincidência com o Machado de Assis. Ele não era bobo, não. O livro é mais sobre um ciúme do que uma história de traição. No segundo capítulo, o Bentinho deixa claro que isso é um livro de memórias dele. Ele vai falar o seguinte lá no finalzinho: vou deitar no papel as reminiscências. Reminiscências significa memórias. Vou deitar no papel as reminiscências que me vierem vindo, e deste modo viverei o que vivi, e assentarei a mão para alguma obra de maior tomo. Comecemos a evocação por uma célebre tarde de novembro que nunca me esqueceu. Tive muitas outras, melhores e piores, mas aquela nunca se apagou de meu espírito. É o que vais entender lendo. Então, é o livro de memórias do Bentinho. Mas se a gente for lá pro capítulo chamado Convivas de Boa Memória, o Bentinho fala que a memória dele é péssima. E aqui eu tinha marcado algumas coisas, eu vou ler pra vocês, que são partes muito importantes pro meu ponto da Capitu não ter traído ele. Há dessas reminiscências que não descansam antes que a pena ou a língua as publique. Um antigo dizia renegar-se de conviva que tem boa memória. E deixei de tais convivas, e eu sou acaso um deles. Conquanto a prova de ter a memória fraca seja exatamente não me acudir agora o nome de tal antigo. Mas era um antigo e isso basta. Que ele vai falar: não, a minha memória não é boa, ao contrário, é comparável a alguém que tivesse vivido por hospedarias, guardar delas nem caras nem nomes e somente raras circunstâncias. Versos que não esqueceram a cor das primeiras calças que vestiram. Nada se emenda bem nos livros confusos, mas tudo se pode meter nos livros omissos. Eu, quando leio alguma dessa outra casta, não me aflijo nunca. O que faço, em chegando ao fim, para os olhos e evocar todas as coisas que não achei nele. É justamente o que a gente faz com Dom Casmurro. É que tudo se acha fora de um livro falho, leitor amigo. Assim preencho as lacunas alheias, e assim podes também preencher as minhas. São memórias que não dá pra gente confiar, porque ele mesmo diz que o que ele não lembra, ele pode ter preenchido ali com alguma coisa da criatividade dele. Então como a gente vai confiar nas coisas que ele tá falando? Agora a gente vai pro capítulo A Ópera, é um dos meus favoritos. Esse capítulo aqui tem muitas anotações, eu não vou falar tudo com vocês, mas é um capítulo muito bom. Aqui o Bentinho tá falando que a vida é uma ópera. Esse trecho específico, que tá o maior aqui, é o que eu vou ler pra vocês. Não falta quem diga que nisso mesmo está a beleza da composição, fugindo à monotonia. E assim explicam o terceto no Éden, que é Adão, Eva e Deus. A área de Abel, os coros da guilhotina e da escravidão. Eu acho engraçado aqui que uma traição de um vínculo muito forte entre duas pessoas, que é justamente o que acontece entre o Bentinho e o Escobar, que eles eram muito amigos, e o Bentinho perde a confiança no Escobar por paranoias da cabeça dele, né? Segundo a minha opinião, são paranoias da cabeça dele. Certos motivos cansam a força de repetição, ou seja, elas cansam de tanto se repetir. Não é raro que os mesmos lances se reproduzam, sem razão suficiente. O maestro abusa das massas corais, encobrindo muita vez o sentido por um modo confuso.
As partes orquestrais são, aliás, tratadas com grande perícia, tal é a opinião dos imparciais. Mais uma vez aqui ele tá falando sobre coisas confusas. Eu acho que o Bentinho é uma pessoa confusa. Interessante como o Bentinho também liga a questão de Adão, Eva e Deus. Porque Eva come do fruto proibido e eles traem, né? Adão e Eva traem a confiança de Deus. O próprio Machado de Assis fala com a gente, né, várias vezes sobre livros confusos. Ele queria que o livro fosse debatido, ele queria que a gente tivesse esse tipo de discussão, de preencher essas lacunas, como ele fala no livro. A gente tem que ficar lendo as entrelinhas. E foi o intuito dele. E o Bentinho começa a achar o filho deles parecido com o Escobar, o jeito, os gostos. Mas isso é da visão dele. Não tem como a gente saber se realmente o menino era parecido com o Escobar ou não. São memórias e são coisas que ele falava. No final do livro ele lê a respeito de ciúme. Não tenha ciúmes de tua mulher para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprender de ti. Eu creio que concordarás comigo se lembras bem da Capitu menina, há de reconhecer que uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca. Me lembra mais uma vez ele falando, né, de Adão, Eva, lá no Éden. Ele liga essa questão religiosa aqui, fala do fruto. E Eva traiu, né, a confiança de Adão e Deus, etc. Ele acredita fielmente que ele foi traído. Eu não acho que ele foi traído. Vários outros momentos que eu acho o Bentinho inconsistente. Acho que ele mesmo se desmente em algumas partes, mas aí o vídeo ficaria enorme, porque eu gosto muito do livro. E eu preferi fazer um resuminho das partes mais importantes, porque é muita coisa. Eu amo Machado de Assis, eu acho ele muito inteligente. Eu acho que ele foi um dos gênios literários do Brasil. E não é à toa que, né, esse e várias outras obras dele são debatidas até hoje, depois de tanto tempo. Mas me diz aí se você acha que a Capitu traiu o Bentinho e quais são os seus pontos. Eu vejo muita gente usando algumas questões, algumas partes para falar que a Capitu traiu sim o Bentinho. Essas foram as minhas considerações. Eu espero que você tenha gostado. Eu te vejo num próximo vídeo.